Nossa segunda aula apresenta a arte do Egito, um grande recorte de tempo, impérios e dinastias, onde se desenvolve uma arte inicialmente mais simples no Império Antigo, mas que se revela incrivelmente sofisticada durante o Império Novo e o período ptolemaico. Destaca-se pelas pirâmides, esfinges, ourivesaria e pinturas parietais, bem como os grandes templos. É uma arte suntuosa e muito imponente. O Tribunal de Osíris. Os pergaminhos do Livro dos Mortos vêm do Império Novo, época mais recente do Antigo Egito. Esses pergaminhos eram coletâneas de feitiços, fórmulas mágicas, orações, hinos e litanias do Antigo Egito, colocados nos túmulos junto das múmias. Serviam para ajudar o morto em sua viagem para o outro mundo, afastando eventuais perigos que este poderia encontrar na viagem para o além. O livro era posto sob a cabeça da múmia ou junto dela, ou então copiavam-se trechos dele na tumba. Num prato da balança é colocado o coração do morto, no outro uma pena de avestruz. Se o coração for mais leve do que a pena, poderá regressar ao corpo do morto e terá direito a uma vida eterna. Anubis, deus com cabeça de chacal, conduz a alma ao local de julgamento. Anubis pesa o coração do defunto na balança da verdade, após este ter feito uma confissão. Amit, monstro do Nilo, devora os mortos cujo coração pese mais do que a pena de avestruz, por terem sido maus em vida. Osíris preside ao julgamento dos mortos. E Tote, deus com cabeça de íbis, anota o resultado da pesagem. A cultura egípcia era altamente voltada para a morte e o mundo dos mortos. A grande preocupação era garantir uma viagem segura ao além, e para isso eram necessários uma série de preparatórios, tanto para a conservação do corpo, quanto para o retorno do morto à vida, quando deveria encontrar as condições ideais, diante de um corpo intacto e de seu enxoval funerário. Os complexos funerários, onde estavam as tumbas reais, eram imensos e dentro deles estava tudo que o morto pudesse precisar para seu retorno: o corpo, as roupas, as joias, a mobília, os utensílios domésticos. Eles acreditavam que havia o Ka e o Ba. O Ka era energia vital, um duplo matérico, uma réplica imaterial do corpo. O Ba podia assumir a forma que desejasse. Em geral, ele se apresenta na forma de um pássaro com cabeça humana, que flutua em torno da tumba durante o dia, alimentando o falecido com água e comida. A função mais importante do Ba era tornar possível que o morto abandonasse a tumba para se reunir ao seu Ka, de modo que pudesse viver para sempre e se tornar um Ak, um ancestral. O conceito de Ba era mais ligado ao corpo físico, e não como uma alma ou espírito. A preservação do corpo, as oferendas de comida, sejam reais ou apenas gravadas nas paredes da tumba, propiciavam energia ao Ka. Não que ele comesse, mas assim como as estátuas dos deuses, o Ka assimilava energia. Era muito importante que o corpo estivesse conservado pela mumificação para poder acontecer o retorno. Para tanto, as múmias eram colocadas em túmulos inacessíveis que o protegessem e que deveriam ser eternos. Para garantir que tudo desse certo, devia-se colocar uma estátua no túmulo, para que, em caso de deterioração da múmia, pudesse servir de suporte ao Ka. Múmia era o corpo sem os órgãos internos, recheado com ervas e envolto em faixas de linho. As múmias, como o Livro dos Mortos e em posição vertical, ficavam no sarcófago, um estojo em forma de figura humana que servia para guardar as múmias. A palavra sarcófago quer dizer pedra que come carne. Vasos canópicos.
Eram recipientes utilizados para guardar os órgãos retirados da múmia. Vasos canópicos do Museu de Belas Artes no Brasil. No contexto da nossa cronologia, a civilização egípcia está situada bem no fim da linha do tempo. As manifestações artísticas que começam no Paleolítico Superior, em cerca de 40.000 a.C., e vão até cerca de 4.000, com o fim do período pré-histórico, marcado pelo surgimento da escrita no contexto das grandes civilizações. Aqui está exatamente o Egito, e com ele a sua escrita, os misteriosos hieróglifos. Os hieróglifos foram decifrados por Champollion em 1822, na leitura da Pedra de Roseta, que continha variantes de um mesmo texto. Também devemos considerar que as civilizações egípcia e mesopotâmica coexistiram. O Egito possui pelo menos 3 grandes épocas de poderio, que veremos nas nossas aulas. Mas essas divisões não são tão simples. Há ainda períodos intermediários, mudanças de capital e dinastias. É um conteúdo imenso que vemos aqui focado nesses 3 momentos: o Antigo Império, o Médio Império, o Novo Império e o período ptolemaico. Egito, uma dádiva do Nilo. Essa frase é de Heródoto e muito famosa. Heródoto foi um historiador grego que viveu no século V a.C. O rio Nilo é um longo e estreito oásis no deserto. Em tempos ancestrais, a região onde se formou o delta do Nilo, no nordeste da África, e ficava debaixo do mar. Com o tempo, o mar foi baixando e deixando um solo fértil em seu lugar. Ali, no chamado Baixo Nilo, que logo seria reconhecido também como Baixo Egito, começou a ocupação humana na região, há mais de 5.000 anos. Graças a esse fenômeno, cidades floresceram nas margens do rio em direção ao sul, dando origem ao Alto Egito, uma faixa com 900 quilômetros de extensão a partir de Mênfis. Os povos que lá se estabeleceram cultivavam cereais, como trigo e cevada. Além da produção do linho, a agricultura tornou-se a base econômica da nação que se formava. Plantavam também cebola, alho-porró, alho, alface, melancia, pepino, melão, grão-de-bico, lentilha, maçã, romã, azeitona, abacate e tâmara. No Baixo Egito, mais fértil e rico, também se praticava a caça e a pesca. Assim, devemos considerar a importância do rio Nilo na formação dos egípcios, com a fundação do Estado e de um corpo burocrático. A paleta de Narmer, uma placa cerimonial egípcia ou uma base para maquiagem com inscrições e relevos representando a unificação do Alto e do Baixo Egito, sob o poder do faraó Narmer, que data de 3.000 a 3.200 a.C., contendo alguns dos mais antigos hieróglifos hoje conhecidos. É proveniente da escavação de Heracópolis, antiga capital pré-dinástica do Alto Egito. A placa possui baixo relevo dos 2 lados e é feita em ardósia. A face da frente está dividida em 4 níveis. A zona superior apresenta o nome do rei, inscrito entre as 2 cabeças de bovino, a vaca como referência a Hathor ou o boi como referência à força do rei. A zona intermediária superior apresenta do lado esquerdo Narmer, usando a coroa vermelha, do Baixo Egito, e como a figura de maiores dimensões da composição. Do lado direito deste nível encontra-se o destino dessa procissão,
uma fileira de 10 cadáveres decapitados, possivelmente os derrotados da região conquistada. As figuras são representadas vistas de cima, escolhida da vista que melhor se aplica a uma determinada situação. A zona intermediária inferior apresenta dois serpopardos de pescoço entrelaçados. Os animais são domados por duas figuras representadas de lado, vista utilizada para figuras de menor importância. Acreditamos que simbolizem a união entre o Alto e o Baixo Egito. A zona inferior reforça a força do rei vencedor, pela ilustração de um touro dominando uma figura a seus pés. A face de trás está dividida em 3 níveis. A zona intermédia é a de maior destaque e simboliza o poder e a vitória do rei Narmer, representando a figura de maiores dimensões e que usa nesta cena a coroa branca, Hedjet, do Antigo Egito, e a cauda taurina, que é usada em acontecimentos solenes. Ajoelhado aos seus pés, do lado direito, está uma figura agarrada pelos cabelos, simbolizando o inimigo, a derrota das regiões conquistadas. Do lado direito, sobre a cabeça da vítima, aparece a imagem do deus falcão Horus. A zona inferior apresenta 2 figuras contorcidas, muito provavelmente representações do inimigo derrotado. A estrutura social estava dividida em 3 classes: sacerdotal, guerreiros e população restante. Aqui vemos o faraó Tutancâmon em batalha contra os núbios e sírios, do Museu Egípcio, no Cairo. É uma caixa em madeira, pintada e encontrada na tumba do faraó. O faraó era considerado sagrado e adorado como um deus. Portanto, havia um sistema teocrático, pelo caráter sagrado dos governantes e pela influência dos sacerdotes, que por sua vez exercem poder sobre o faraó e, consequentemente, sobre toda a população do Egito. Na imagem, vemos que o faraó na carruagem é representado em tamanho maior, por ser mais importante, e os guerreiros em tamanho menor. Sacerdotes do Antigo Egito. Ciências, artes e as letras são monopolizadas pelo sacerdote e postas a serviço da religião. O sistema religioso domina a vida e a arte egípcia. Podemos destacar a crença na imortalidade na alma, o politeísmo e o juízo final. Howard Carter, com o sarcófago de Tutancâmon, em 1922 ou 1923. A descoberta da tumba de Tutancâmon é uma das mais fascinantes histórias sobre o Egito, seus tesouros e seus caçadores de tesouros. Em 1915, Lord Carnarvon financiou a busca e a escavação do túmulo de Tutancâmon no Vale dos Reis. Para tanto, empregou o arqueólogo inglês Howard Carter para explorá-lo. Carter descobriu o verdadeiro túmulo de Tutancâmon em 1922 e abriu a câmara funerária em 1923. A tumba continha 5.398 itens, incluindo um caixão de ouro maciço, a máscara mortuária de Tutancâmon, tronos, arcos de arco e flecha, trombetas, um cálice de alabastro, bengalas e suportes, comida, vinho, sandálias e roupas íntimas de linho. Carter levou 10 anos para catalogar os itens. Principais deuses do Egito. Osíris julgava os mortos e seus atributos são o cajado Hecate e o açoito Necacá, um dos deuses mais importantes do Antigo Egito. Horus, o falcão, deus dos céus. O olho de Horus foi usado por Ra, deus antigo do sol. Os olhos representavam o sol e a lua. Posteriormente foi fundido com Ra. Horus é filho de Osíris. Ísis, a Genetrix, deusa mãe da magia e da natureza. Seus atributos são o trono e o disco solar. Casada com Osíris, mãe de Horus.
Sete, manifestação do mal. Matou Osíris, casado com Néftis. Néftis, deusa da noite e da natureza, oposta a Ísis. Anubis, deus dos mortos. Seus atributos são o chacal, o cetro e o chicote. Tote, deus da escrita, tem a cabeça de Ibis. Deusa Requete, rã protetora dos partos. Hathor, deusa da alegria e do amor, tem a cabeça de vaca. Características gerais da arte egípcia. Apresenta uniformidade formal e estilística. Possui sentido de ordem, busca pela clareza em detrimento da ilusão. Visão cúbica da forma humana na escultura. Racionalismo da técnica. O Antigo Império, marcado pela construção e desenvolvimento das primeiras pirâmides. Na imagem, a grande esfinge de Gizé, que foi esculpida na rocha e reproduz os traços do faraó Quefren. É a entrada monumental do templo e de sua pirâmide. Mastaba. As mastabas foram as primeiras tumbas reais. Eram revestidas de tijolos ou pedras. Dentro delas havia uma capela para oferendas e um locus secreto para a escultura do falecido. Lembrando que a escultura seria para substituir o corpo da múmia, caso essa sofresse algum dano. A mastaba que vemos aqui é coberta de tijolos, característica que aparece na quarta dinastia. As da primeira dinastia eram mais simples e revestidas de pedra. Imhotep e a pirâmide escalonada de Saqqarah. Imhotep foi arquiteto, cientista e pensador. Uma conhecida liderança entre os egípcios. Construiu para o faraó Zoser, cerca de 2737 a 2717 a.C., uma pirâmide escalonada em degraus de pedra e um grupo de templos, altares e dependências afins. O complexo funerário de Zoser ficava na necrópole de Saqqarah, na terceira dinastia. Isso há mais ou menos 2.600 anos antes de Cristo. A necrópole se distribuía ao redor da pirâmide, repleta de muitos templos e outros edifícios. As pirâmides não eram isoladas. Complexo de Saqqarah, pirâmides da necrópole de Gizé. A do faraó Quéops tem 146,5 metros. A de seu filho, o faraó Quefren, tem 136,4 metros. E a do filho de Quefren, o faraó Miquerinos, é a menor e tem cerca de 60 metros. As pirâmides são sepulturas régias, originárias talvez da sobreposição das mastabas. São compostas por imensos blocos de pedra talhada, que eram revestidas de calcário. Esfinge com o rosto de Quefren, cujo reinado foi de 2558 a 2532 a.C. A escultura monumental tem 73,5 metros de comprimento, 19,3 metros de largura e 20,22 metros de altura. Escultura do faraó Quefren, cerca de 2.530 anos antes de Cristo. É feita em diorito e tem 1,68 m de altura. Encontra-se no Museu Egípcio do Cairo. A escultura caracterizava-se pelo estilo hierático, a rigidez, as formas cúbicas e a frontalidade. Primeiro talhava-se um bloco de pedra retangular, depois desenhava-se na frente e nas laterais da pedra a figura ou objeto a ser representado. Ia-se desbastando a pedra, retirando o material excedente até que resultasse a escultura. Faraó Miquerinos e a rainha de Gizé, cerca de 2.470 anos antes de Cristo.
É um grupo escultórico de 1,40 m, feito em xisto. Está no Museu de Belas Artes em Boston. Gostaria que vocês observassem a técnica utilizada na produção dessa escultura. Os recortes em torno das cabeças são perfeitos, mas ao baixarmos os olhos, vemos que a escultura não se emancipa completamente do bloco. Os espaços entre os braços ainda não estão vazados. Observem também a postura. O pé que avança para frente é muito importante para a evolução da escultura. A ideia de movimento, embora aqui muito inicial. Esses aspectos só vão ser resolvidos na arte grega. Todo o fundo está preenchido pela pedra, e mesmo entre o casal, o material ainda não foi removido. Príncipe Rahotep e sua esposa Nofré, feita em calcário pintado e com altura de 1,68 m, Museu Egípcio do Cairo. Essa escultura é bastante importante para observarmos o tratamento da cor nas figuras femininas e masculinas. As figuras masculinas eram pintadas com vermelho tijolo e as femininas estavam em amarelo ocre mais claro. As estátuas eram concebidas dentro de uma composição unitária e fechada, conservando a linha do bloco de pedra e tendo um suporte nas costas. Os modelos têm os braços ligados ao corpo e vemos a aplicação da lei da frontalidade, uma atitude rígida do corpo na parte torácica, sem flexão lateral. O escriba cocorado, de Saqqara, cerca de 2.400 anos antes de Cristo. A escultura é feita em calcário pintado e tem a altura de 53 centímetros. Está no Museu do Louvre, em Paris. Essa escultura já apresenta um caráter mais naturalista, há os recortes vazados nos braços e mesmo em alguns traços do corpo. Foi descoberta em Saqqara, em 1850, e mostra o escriba durante seu trabalho. Os olhos são encrustados, feitos em pedraria. Os escribas representavam uma classe de notório destaque no Antigo Egito. Eram os responsáveis pela arte da escrita. Cabia a eles registrar todos os acontecimentos do Império Egípcio, além de desenvolver outras funções, tal como arquivista, copista, contador ou secretário. Na escala social, abaixo dos faraós estavam os sacerdotes. Estes eram encarregados dos rituais e das crenças religiosas. Em terceiro lugar na sociedade egípcia estavam os escribas, os quais eram conhecedores da leitura e da escrita. Dotados de amplos conhecimentos, respeitados pela grande importância no império, os escribas eram os encarregados de registrar todos os acontecimentos do Egito, além de escrever sobre a vida dos faraós e redigir os documentos administrativos do Antigo Egito. Escultura em relevo, Ramsés II criança, cerca de 2778 a 2723 a.C. Peça em calcário, que mede 18 centímetros por 13 centímetros e está exposta no Museu do Louvre, na França. A escultura em relevo servia a dois propósitos fundamentais: glorificar o faraó, era feita nos muros dos templos, e preparar o espírito em seu caminho até a eternidade, quando feita nas tumbas. Observe nesse relevo o incrível e delicado detalhamento dos cabelos, das joias e do tecido. Estela funerária. A princesa Nefertibet diante de sua refeição. Obra em calcário pintado. Dimensões 37 centímetros por 52 centímetros. Procedente de sua tumba da quarta dinastia em Gizé, datada de cerca de 2550 a.C. e está exposta no Museu do Louvre, em Paris. As representações de refeições e de costumes da vida, do cotidiano dos egípcios, eram retratadas em relevos coloridos, que mesclam o trabalho na pedra e a pintura.
A imagem destaca a indumentária da princesa, um vestido longo de uma única manga, feito em pele de leopardo. A cor original está excelentemente conservada e mostra como eram desenhadas essas estelas, de forma que a talha proporcionasse a base adequada à luminosidade do detalhe pintado que dava vida à pedra. A filha do rei aparece sentada numa cadeira com pés de touro, diante da mesa de oferendas. Sua simples túnica, ajustada, é de pele de leopardo e possui fitas ornamentais na garganta, punhos e tornozelos. Seu nome está inscrito em cima da cabeça, e os hieróglifos que enumeram os artigos de alimentação, bebida, óleos e linho necessários para a eternidade foram delicadamente desenhados, espaçados e coloridos, enquanto a cena completa se encontra nitidamente fechada dentro de sua orla pintada. Império Médio, período que vai de 2055 a 1650. Na imagem, vemos Senuseret como uma esfinge, obra feita na pedra gneiss. Devido à sua força, ferocidade, juba e rugido, os leões estavam associados à realeza, desde os tempos pré-históricos. Eram vistos como guardiões divinos contra o mal. Com o corpo de um leão e a cabeça de um humano, a esfinge combinava simbolicamente o poder do leão com a imagem do rei reinante. Nesse exemplo magnífico, o rosto pertence a Senuseret. Pintura na tumba de Senefer, um administrador da cidade de Tebas. A tumba das vinhas pertence ao Médio Império, na 13ª dinastia, que data de 1410 a.C. Nela vemos figuras femininas e masculinas, com diferenciação das tonalidades da pele, mais escura para os homens e mais clara para as mulheres. As vinhas decoram o teto, bem como o padrão de quadriculados. Há muitos hieróglifos e ornamentos nessa tumba, ricamente decorada com pintura. Detalhe de uma embarcação na tumba de Senefer. Princípio da frontalidade e outras leis que regiam a representação nas pinturas. Vejam só: cabeça de perfil, olhos de frente, tórax voltado para o espectador, pernas sempre desenhadas de perfil e mostradas do lado de dentro. Tumba de Senedjem. O tórax voltado para o espectador e as pernas sempre desenhadas de perfil e mostradas de lado. Vamos ver agora algumas imagens do Novo Império, que se estende de 1550 a 1069 a.C. Vemos aqui outra esfinge, agora de Hatshepsut, que foi esposa real, regente e rainha faraó do Antigo Egito. Vale a pena pesquisar sua história, pois é muito interessante. A esfinge retrata a faraó Hatshepsut com o corpo de leão e a cabeça humana, usando nemes. Nemes é uma espécie de tocado feito em linho plissado e que carrega uma cobra na fronte, como protetora de realeza. O escultor retratou também usando a barba falsa, de faraó. Ele contrastou os músculos do leão com o belo rosto idealizado de Hatshepsut. Era pelo menos uma das 6 esfinges de granito que ficavam no templo mortuário de Hatshepsut, em Deir el-Bahri. Hatshepsut governou o Egito,
primeiro como regente e depois como co-governante sênior, com seu sobrinho e enteado Thutmose III. A maioria de suas estátuas descreve Hatshepsut como um rei ideal, um jovem no auge da vida, mas outras também a descrevem como uma mulher. O Jardim de Nebamun, cerca de 1400 a.C. Mural do túmulo do escriba Nebamun em Tebas, que hoje se encontra no British Museum, em Londres. Os afrescos da tumba de Nebamun se encontram entre os melhores exemplares da pintura decorativa egípcia. São várias referências que encontramos nessas pinturas, desde os animais, as plantas, e em outros desses murais, a família e o próprio Nebamun, bem como divindades. Aqui chama a atenção a maneira como os pintores representam a piscina vista de cima, com os patos, os peixes e as plantas vistos de lado. Ao redor vemos as árvores representadas de frente. Vamos ver um pouco da técnica de pintura a seco usada pelos artistas egípcios. A caça, pintura sepulcral do século XV a.C. Um reboco pintado em gesso, cerca de 1350 antes da era cristã. Tem altura de 98 centímetros e 115 centímetros de largura. Se encontra no British Museum, em Londres. Os contornos se construíam começando pelo mais escuro e em ordem decrescente: o preto, o azul, o vermelho, o verde, o amarelo e o branco. Primeiro se fazia o contorno das figuras com o vermelho escuro. A parede se preparava com morteiro, gesso e palha triturada e se deixava secar. É chamada de falso fresco, porque o fundo não era massa molhada. As pinturas egípcias são extremamente delicadas e sensíveis à umidade, provavelmente porque os pigmentos foram estendidos com água e um aglutinante solúvel, como a goma ou a gelatina. Escultura de Amenófis IV ou Akhenaton, aquele que louva Atom, ou Horizonte de Atom. Reinado, cerca de 1352 a 1336 a.C. Vemos o retratado com o cajado Recat e o açoito Necacá. Akhenaton foi o pai de Tutancâmon e marido da rainha Nefertiti. Abandonou o tradicional politeísmo egípcio e introduziu uma adoração centrada em um único deus, Atom, descrita como monoteísta. Uma cena familiar do rei Akhenaton e da rainha Nefertiti, cerca de 1345 a.C., feita em calcário pintado, e está no Museu do Egito, em Berlim. A obra pertence ao período da cidade de Amarna. O disco solar é indicado como produtor da fertilidade da vida, a fonte da vida. Abandona o culto de Amon e assim o clero de Amon é destituído de prestígio e riqueza. Na cidade de Amarna foi encontrado um ateliê de artista, que tinha vários modelos e obras inacabadas, entre os quais o busto de Nefertiti, encontrado em 1912. A rainha Nefertiti, cerca de 1360 a.C., feita em calcário pintado e com altura de 51 centímetros. Museu do Estado, em Berlim. No Egito, Nefertiti aparece junto com o faraó e a família real, e é provável que tivesse muito prestígio, mas teria caído em desgraça no fim da vida. O busto que aqui vemos tem um olho de vidro, mas por ter apenas um, parece que a escultura está inacabada. Foi encontrada em 1912, seguindo para um museu antigo em Berlim.
Há muitas controvérsias em torno da conservação da estátua na Alemanha, inclusive de repatriação, que evidentemente é negada. Outra cena de família real. Aqui Tutancâmon e sua esposa, Akhenaton, cerca de 1330 a.C. A imagem é um detalhe de um encosto de uma cadeira, o trono dourado, feito em madeira e todo folhado em ouro, com apliques em prata, pasta vítrea e pedrarias. Está no Museu do Cairo e foi encontrada no grande espólio da tumba de Tutancâmon, por Howard Carter, em 1922. Os trajes plissados que usam são em prata. Tutancâmon, filho de Akhenaton, reinado de 1336 a 1327 a.C., 18ª dinastia. A máscara funerária em ouro, que se encontra no Museu do Cairo, estava inserida em 3 caixões, o primeiro em ouro maciço. O templo era no Vale dos Reis, na margem oeste, oposta a Tebas. O nome Tutancâmon quer dizer imagem viva de Aton. A máscara é em ouro maciço e possui adornos em lápis-lazuli, cornalina, quartzo, obsidiana, turquesa e cristal colorido. Possui altura de 54 centímetros, largura de cerca de 39 centímetros e pesa 11 quilos. Na fronte do rei, no tocado Nemes, aparece o abutre e a cobra, representando as deidades guardiãs do Alto e do Baixo Egito, Nekhbet e Uajer, que, quando usadas juntas, simbolizam a soberania do Egito unificado. Vale dos Reis, na margem oeste, oposta a Tebas. Tumbas construídas junto às montanhas. Local onde, entre os séculos XVI e XI a.C., várias tumbas foram construídas para os faraós e poderosos nobres do Reino Novo. O vale se localiza na margem oeste do rio Nilo, oposto a Tebas, que é a atual cidade de Luxor, no centro da necrópole de Tebas. O vale possui 63 tumbas e câmaras funerárias, algumas uma simples cova, outras tumbas complexas, como uma com mais de 120 câmaras. As tumbas reais são decoradas com cenas da mitologia egípcia e ilustram as crenças e rituais funerários do período. Quase todas as tumbas encontradas foram abertas e roubadas na antiguidade, mas mesmo assim ainda transmitem uma ideia de opulência e poder dos faraós. O local é foco de explorações arqueológicas e egiptológicas desde o final do século XVIII. Nos tempos modernos, o vale ficou famoso pela descoberta da tumba de Tutancâmon. É um dos sítios arqueológicos mais famosos do mundo. Em 1979, o vale, junto com toda a necrópole, se tornou Patrimônio Mundial da Unesco. Templo de Hatshepsut, 1507 a 1458 a.C. A rainha esposa de Tutmés II, que se tornou faraó e que vimos sua esfinge anteriormente. Templo de Luxor, dedicado a Amon, deus dos ventos e do sol. O novo império inicia com Amenófis III e é continuado por Ramsés II. Observem as colunas lotiformes. No Egito aparecem os capitéis das colunas em motivos variados, como veremos mais adiante. Os capitéis são os elementos que coroam as colunas, constituindo a peça de transição entre o fuste da coluna e a peça que ela suporta. As ordens das colunas vão ser uma característica marcante não somente nos templos gregos, como veremos mais adiante, mas também aqui nos templos egípcios. Estátua em arenito núbio do faraó Ramsés II no templo de Luxor. Ele reinou de 1279 a 1213
a.C., em Tebas, capital do Antigo Egito. Observem a dimensão colossal da escultura em comparação com os turistas. Por volta do século II, o templo foi ocupado pelos romanos e foi coberto pelas areias do deserto, até que em 1881 o arqueólogo francês Gaston Maspero descobriu o templo, que se encontrava muito bem conservado. Vemos também os capitéis das colunas papiriformes abertas. Pilone, piloné, pilono ou pilão. Aqui vemos o pilone do templo de Luxor. O pilone é um elemento arquitetônico, o grande pórtico dos templos, em forma de pirâmide truncada, que ladeava a entrada. Detalhe: do lado esquerdo vemos um obelisco. Busto do faraó Ramsés no British Museum, em granito vermelho e granodiorito. As rochas utilizadas pelos escultores egípcios eram muito resistentes. As obras deveriam sobreviver à eternidade, por isso essa escolha de durabilidade do material. Atentem para a fisionomia idealizada, com expressão de serenidade. O rosto enaltece também a grandiosidade do soberano, usando o neme sobre a cabeça e o cavanhaque de faraó. O escultor explorou a natureza bicromática da pedra para enfatizar a divisão entre o corpo e o rosto. Em 1817, notou-se que havia vestígios de cor na estátua e, portanto, pode ter sido pintada de vermelho na antiguidade. Período Ptolemaico, que vai de 305 a 30 a.C. Na imagem, vemos o templo de Ísis, cercado pelas águas. O templo de Ísis em Philae. Philae é uma ilha que não existe mais. Lá se encontrava um complexo de templos edificados ao longo dos tempos, e cujo principal era o templo de Ísis, a deusa da fertilidade, da maternidade e da magia egípcia. Com a construção da barragem de Assuã, toda essa área alagou, o que levou o governo egípcio e a Unesco a colocarem em prática um projeto para transportar as antigas ruínas para outro local, a ilha vizinha Agilquia. Com o faraônico projeto concluído, o complexo de Philae renasceu para os turistas, arqueólogos e aventureiros. Observem as colunas papiriformes abertas. A estrutura do templo de Ísis, bem como suas decorações, datam do período dos Ptolomeus e mais tarde dos imperadores romanos Augusto e Tibério, mas nunca foram concluídas. Mais adiante, no final do reinado de Justiniano, o templo foi convertido em uma igreja. Sua estrutura foi reforçada entre 1895 e 1896, antes de ser parcialmente inundada pela antiga represa de Assuã. Em 1907, uma inspeção revelou que os sais na água estavam prejudicando as pinturas nas decorações. Quando os templos ressurgiram após 1970, com a conclusão da barragem alta, verificou-se que os danos consideráveis haviam sido causados aos santuários. Portanto, foi tomada uma decisão para removê-los para terrenos mais altos na ilha vizinha de Agilquia. Os templos foram reconstruídos e reabertos em 1980. A técnica de reconstruir um monumento o mais próximo possível de seu estado original é chamada de anastilose. E para finalizar a nossa aula, alguns capitéis de colunas egípcias que aparecem nos templos: o palmiforme, o lotiforme, o papiriforme fechada e o papiriforme aberta. Por último, uma ilustração que mostra colunas de capitéis palmiformes
simulando a pintura que recebiam originalmente. Bibliografia e sites utilizados para esta aula. Obrigada.